Tem dias que o peito aperta, tem dias que a gente chora, momentos que a gente esquece, que o processo faz parte da história. Tem dias que a pressão aumenta e a gente quer tudo largar, mas é nesses momentos que Deus decide então falar. E as suas lágrimas estão regando o sol e germinando a árvore que vai crescer. E o que hoje você não vê resultado, amanhã lá na frente vai surpreender. É que o processo às vezes é tão demorado, mas de uma coisa você não pode esquecer, que cada segundinho é aprendizado. Deus está lapidando o diamante que é você. Deus quer te moldar, quer te lapidar. O que hoje machuca vai fazer crescer. E mesmo que o processo seja dolorido, vai te dar resistência e te fortalecer. Deus quer te moldar, quer te lapidar. O que hoje machuca vai fazer crescer. E mesmo que o processo seja dolorido, vai te dar resistência e vai te fortalecer. E as suas lágrimas estão regando o sol e germinando a árvore que vai crescer. E o que hoje você não vê resultado, amanhã lá na frente vai surpreender. É que o processo às vezes é tão demorado, mas de uma coisa você não pode esquecer, que cada segundinho é aprendizado. Deus está lapidando o diamante que é você. Deus quer te moldar, quer te lapidar. O que hoje machuca vai fazer crescer. E mesmo que o processo seja dolorido, vai te dar resistência e te fortalecer. Deus quer te moldar, quer te lapidar. O que hoje machuca vai fazer crescer. E mesmo que o processo seja dolorido, vai te dar resistência e vai te fortalecer. No, 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 no. Vai valer a pena e você vai ver. Toda essa situação vai te surpreender. Pode até demorar, mas Deus não falha. Vai valer a pena e você vai ver. Nos detalhes Deus te está cuidando de você. Pode até demorar, mas Deus não falha. E as suas lágrimas estão regando o solo e germinando a árvore que vai crescer. E o que hoje você não vê resultado, amanhã lá na frente vai surpreender. É que o processo às vezes é tão demorado, mas de uma coisa você não pode esquecer, que cada segundinho é aprendizado. Deus está lapidando o diamante que é você. Que é você.
Olá, chamem todos, bem-vindos na salita. Podem entrar, sentar, vocês podem até pular no sofá, é mesmo sério. Ou podem simplesmente respirar e aproveitar o tempo que estaremos juntos. Hoje, o programa de hoje vai ser super interessante. Eu vou partilhar um pouquinho o que foi a nossa presença na Conferência da Juventude, na Assembleia de Deus, Ministério Nascente. Estivemos lá ontem, domingo, a partilhar sobre esse tema numa conferência de jovens. Eu quero agradecer muito o convite que me foi feito e como um símbolo da minha gratidão, eu vou trazer esse tema aqui no programa hoje. Foi uma experiência muito enriquecedora para mim. Conheci pessoas maravilhosas, muito simpáticas. Um beijinho para a Edna, para a Daniela. Tinha duas Edna, uma Edna que é Natasha. Acho que é isso. Também tinha o Ivando, que foi super simpático. As diaconisas, os pastores. Muito obrigado pela recepção. Foi assim, muito, muito maravilhoso. Também aprendi muito. Tive duas críticas que eu queria partilhar aqui hoje. A primeira foi que eu nunca expliquei no programa porque o nome na salita. Eu não tinha notado isso. Eu pensei que no primeiro programa havia explicado. Na salita isso tem a ver por causa do significado do nome. O nome em si significa mesmo palavra, decreto, palavra de Deus. Então é na salita na palavra, nesse sentido. E também puxamos numa salita. Não apenas por ser meu nome. Pessoal da Nascente, obrigado pelo reparo e tá aí. O pessoal me perguntou, por que não falaste sobre o teu programa no altar? Eu esqueci por completo. Nem me programei para isso. Então, hoje vamos falar sobre a conferência no programa. Então vamos lá, já que eu não falei sobre o programa na conferência, vou falar sobre a conferência aqui no programa. O tema foi, o chamado é para todos e literalmente vamos entender todos como todos, o chamado é para todos. O chamado para aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador é para todos. O chamado para boas novas é para todos. Quando eu falo todos, é todos. O chamado é para chineses, angolanos, cabo-verdianos, é para moçambicanos, é para os portugueses. O chamado é para brasileiros, todos, ricos, pobres, magros, gordinhos. Entenda todos como todos. Jesus chama todos. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz é para alcançar todos os povos e nações. Até aí pegamos. Agora vamos separar as águas. O chamado de chamada e o chamado de vocação, tarefa, função que nos foi delegada. Eu sei que o meu público é super inteligente e na medida que eu vou apresentar, partilhar o conteúdo, vocês vão entender quando eu me refiro a chamada de vocação e quando eu falo chamada do chamado. Vamos juntos. O chamado é para todos sim, mas para todos quem? O chamado é para todo aquele que nele crê, que não vai perecer, mas vai ter a vida eterna? Sim, é. O chamado é para todo aquele que foi batizado pelo Espírito Santo. É para nossos filhos, nossas filhas que precisam profetizar, já tem a idade, sim. É para os mais crescidos, mais adultos, para os nossos avós, que precisam continuar a sonhar, porque em Cristo a idade é seu número. Eles ainda podem produzir muito, nos auxiliar muito. Eles precisam continuar a sonhar e nós queremos que o Espírito Santo lhes use nesse sentido. O chamado é para os jovens que precisam despertar desse sono da morte espiritual, precisam despertar e ter visão. Precisamos de jovens que tenham visão. O chamado é para a juventude que é forte e já venceu o maligno, porque a palavra de Deus está nela e ele está na palavra de Deus. O chamado é para todos, sim. Vamos ao contexto. O texto que me foi dado está em 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13 até 16. Lá Paulo vai detalhar que o chamado, que o texto, a chamada que ele está a fazer aí é para os salvos, escolhidos e santificados. O chamado é para todos sim, mas a porta é estreita. Agora começamos já a funilar. Então, vamos lembrar sempre que nesse contexto, Paulo está a escrever para uma igreja, para um povo que já aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que conhece as Escrituras. Estamos nesse contexto. Nesse contexto, todos escolhidos, salvos, santificados, vamos
detalhar um pouquinho isso. Você é livre. Jesus não deixou nenhuma ponta solta. Quando falam que é salvo, é mesmo salvo. Aconteceu a remissão dos pecados, aconteceu a redenção, aconteceu a justificação, a expiação, aconteceu tudo. As cadeias que te amarravam, que te escravizavam foram quebradas. Não existe nenhuma dívida pendente. Nós fomos tornados justos pela fé em Cristo Jesus. Jesus vai tratar de nos aproximar, de nos reconciliar novamente com Deus. A aliança foi restaurada. Entenda que você é livre para se posicionar como filho de Deus. É livre para dizer não ao pecado, não ao diabo. É livre para dizer não à tua própria carne. É livre. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. És livre. Entenda que Jesus não vai te colocar numa função ou à frente de uma luta, de uma batalha, lutar contra o exército inimigo, sem te capacitar. Então, na sua eterna sabedoria, achas que Deus não teria atenção a esse detalhezinho? Achas que Deus não conhece o tamanho do inimigo, o tamanho das dificuldades que se encontram no terreno? Toda vez que a Bíblia te aconselha a estudar as Escrituras, a buscar incessantemente conhecimento nas Escrituras, é para o teu próprio crescimento, fortalecimento, capacitação. Nós precisamos examinar as Escrituras, precisamos meditar nela de dia e de noite. Nós precisamos exercitar a nossa fé, colocar o que a Bíblia diz em prática. Quem gira a Bíblia, né? Não é minha, é do meu irmão, mas continuando. Precisamos colocar isto em prática. Precisamos buscar exercitar a nossa fé. A Bíblia diz que eu tenho autoridade em Cristo Jesus. Por que eu não oro pelos enfermos? Por que eu não oro quando uma coisa aperta, quando a situação aperta? Por que eu não obedeço aquilo que é a vontade de Deus? Falta-me fé. Tá bom, o problema não é o mar que se levantou, não é o vento que está forte. O problema é você que se calou e não quer colocar a fé em prática. Porque o vento está apenas a ser vento e o mar também está apenas a ser mar. Você que precisa ser filho de Deus e tomar posse da autoridade, se posicionar. Agora atenção ao detalhe. Nós estamos a ser capacitados sim, mas a santificação faz parte desse processo. Enquanto processo, a santificação consiste não apenas em fugir em toda a aparência do mal, fugir do pecado, resistir ao diabo, renunciar às nossas vontades carnais, mas também se aproximar a Deus. É separar-se de tudo que não agrada a Deus e se aproximar a Deus. Então eu preciso buscar a Deus em oração, preciso buscar a Deus através de louvor e adoração, preciso cultuar, viver em comunidade cristã, preciso examinar as Escrituras porque estou a apostar no relacionamento com Cristo. Então foste capacitado, foste salvo, foste munido de ferramentas e achas mesmo que o inimigo vai ficar parado. É normal sermos tentados. É normal sermos perseguidos. Entenda, até cada um de nós no lugar do diabo faria a mesma coisa. Agora não se trata apenas de você, do teu chamado. Se você sozinho era apenas a tua alma que iria para o céu e para o inferno, agora que você abraçou o chamado, que foste delegada a uma tarefa, vidas são alcançadas para Cristo, percebes? A luz de Cristo que existe em ti já começa a raiar e pessoas que estão em trevas começam a ver que vale a pena servir Cristo. Você constitui um perigo agora para o reino inimigo. Mas entenda, duas novidades para você, acho que é novidade. A primeira é que o diabo não vai desistir de você. A segunda novidade é que ele não vai conseguir destruir aquilo que é a vontade de Deus para a tua vida. Desde que você se posicione naquilo que é a vontade de Deus, nos princípios que Cristo nos oferece. Percebemos? Escolhidos, salvos, santificados para alcançar a glória de Cristo. Eu gosto desse texto. No capítulo 1 de 2 de Tessalonicenses, Paulo vai falar que é para alcançar e para serem alcançados pela glória de Deus. Jesus afirma que nós faremos as coisas que Ele fez e maiores ainda. Entenda, a plenitude de Cristo aguarda por ti. As pessoas precisam ver as características de Cristo em ti. É para coisas grandes e firmes que a gente não sabe que o Senhor nos chamou.
É para aquilo que ainda não subiu no nosso entendimento, não passou no nosso coração, que o Senhor nos chamou. Precisamos deixar de ser meninos e nos posicionar naquilo que é a vontade de Deus, alcançar a vontade de Deus, alcançar a glória de Cristo. As pessoas, quando olharem para a irmã Salita a servir, a evangelizar, a cuidar das crianças, dos adolescentes, precisam ver a glória de Deus. Não é para a nossa vanglória, pelo contrário, é para que o nosso eu diminua e o Senhor cresça, é para que a gente desapareça e o Senhor apareça no nosso chamado. Dá para perceber? Para que a glória de Deus se manifeste no nosso chamado, é necessário permanecermos firmes na palavra, firmes na vontade de Deus, firmes em Cristo, firmes na fé. É necessário guardar aquilo que é a tradição cristã. É nossa tradição pregar Cristo. É nossa tradição amar o próximo, perdoar. Paulo vai falar, guardem aquilo que é a tradição que vocês receberam, tanto por ensinamento como por cartas. Na primeira carta, Paulo já havia deixado alguns ensinamentos. É nossa tradição cuidar dos mais fracos. Nós não derrubamos quando as pessoas já estão na beira, nós cuidamos do... Mas cuidar consiste em exortar, em falar a verdade também. Não é para passar pano no pecado, nem ser conivente, não. É para se posicionar, falar, está errado aqui, sim, está aqui, mas eu estou aqui para te ajudar, vamos juntos sair disso. É nossa tradição orar sem cessar. É nossa tradição terem levado a estima aqueles que cooperam na casa de Deus. É nossa tradição. Não abre mão daquilo que é a nossa tradição. Cristo é suficiente e sempre será. Pensa comigo. Se formos chamados para colocar Cristo no centro das nossas vidas, para priorizar Cristo, fomos chamados para deixar aquilo que é Cristo resplandecer em nós, para ser referência para quem se encontra distante, a pergunta é, cadê os frutos? Como referência, como pessoas que foram chamados, que têm um chamado, que têm uma responsabilidade, que caminham para o alvo que é Cristo, dão os frutos. Somos uma árvore que foi bem regada, temos folhas verdes e robustas, de longe parece que temos frutos, mas se alguém se aproximar, temos frutos. Isto não é para responder, é para fazer uma análise. Mais do que isso, eu quero que seja cultura, que a curto, médio e longo prazo, até Jesus voltar, cada um de nós possa fazer essa análise pessoal. O que é que eu tenho produzido, tendo em conta o chamado que Deus colocou em mim? Deus colocou alguma coisa em ti. O chamado é para todos, sim. Mas é o que é que eu tenho feito em prol do Evangelho. Hoje ficamos por aqui. Mais uma vez vou agradecer muito o convite que me foi feito. Foi mesmo muito bom estar presente nessa conferência. Foi uma bênção. Gostei da participação de todo mundo que esteve aí a auxiliar no que foi o nosso culto. Agora, um presente que eu vou deixar para todos, também ofereci lá na conferência, é o material em PDF. O que eu acabei de falar aqui, eu fiz um materialzinho assim bem resumido, para que vocês possam ter isso guardado, essa recordação da conferência. Eu vou disponibilizar totalmente gratuito por PDF, para vocês analisarem aquilo e conversarem também comigo nas redes sociais. Basta pedirem, eu envio. E um beijão do tamanho do mundo, a partir de Portugal, Lisboa, Costa do Castelo de São Jorge, Largo São Cristóvão, Estúdio Ruba Artes. A quem eu agradeço muito por todo o apoio, por disponibilizar o espaço. Vocês são uma bênção. O melhor lugar do mundo para se estar. Às segundas-feiras, 8 da noite, é na Salita. Beijo.